Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o assunto é para falar por que a volta ao trabalho presencial é um retrocesso para as empresas. Isso na minha opinião. Algumas semanas atrás eu me deparei com uma publicação do CEO da Amazon falando sobre o retorno ao escritório, né, como se fosse uma carta aberta aí para os seus funcionários, comunicando o porquê do retorno ao escritório, falando da melhora da cultura, né, o fortalecimento da cultura e dos times ao fazer esse movimento. Contudo, ele fala lá também que alguns times compostos com profissionais mais seniors não precisariam voltar. Então, eu vou deixar essa publicação aqui na descrição do vídeo, caso você queira ler na íntegra. Mas, na verdade, essa publicação foi o motivador desse vídeo. Eu não quero comentar só sobre ela, é a minha opinião no geral, né? Então, nessa publicação ele fala sobre o fortalecimento da cultura, para melhorar a comunicação, a produtividade do time, etc, né? Então, teve-se essa publicação, muitas empresas estão fazendo esse movimento, né, de querer voltar para o presencial, ou na maioria do tempo trabalhar presencial e cada vez mais reduzir o trabalho remoto. Mas o que está por trás dessa publicação da Amazon, e algumas pessoas já comentaram sobre o assunto, pode ser que eles estão querendo fazer um movimento que, como eles querem fazer redução de pessoal, né, obrigue aquelas pessoas que não querem mais voltar para o presencial, que elas acabem saindo por livre e espontânea vontade e aí liberando a empresa de ter alguns encargos aí para pagarem algumas multas, etc. Pode ser que seja isso e pode ser que tenha N outros motivos. Mas o foco aqui do vídeo é da minha opinião sobre o porquê que eu acho que voltar 100% ao presencial, né, é um retrocesso para as empresas. E antes de começar aqui, é bom deixar frisado que o contexto aqui são empresas de tecnologia barra empresas de software, já que o canal tem esse foco. Não faria sentido eu comentar sobre outros tipos de empresa, apesar que muitos outros tipos de empresa também, na minha visão, fariam sentido seguir essas coisas que eu vou falar, né? Mas aqui vamos deixar o foco como empresas de tecnologia barra software. Começando então pelas vantagens, isso os empregados, os desenvolvedores aí, né, o pessoal gosta de comentar bastante, então vou enumerar algumas coisas aqui, mas eu vou começar por um ponto que eu vejo que é muito pouco falado. Essa vantagem é mais em prol até da própria empresa, né, e não tanto de uma facilidade, de uma melhoria para o funcionário, que é o movimento do trabalho remoto, que já aconteceu faz um tempo aí, fortaleceu na época da pandemia, ela evidencia os gaps de comunicação, a falta de processos e documentação das empresas. Então, quando você trabalha 100% presencial, você acaba tendo uma informalidade maior, seja conversando sobre um assunto, tendo uma reunião com uma ou mais pessoas, estabelecendo processos que ficam também na informalidade, ficam naquele acordo, certo? E a própria documentação, que são as próprias pessoas. Então, a partir do momento que você vai para o remoto, muitas vezes acontece que pessoas não trabalham nos mesmos horários, ou não estão disponíveis de forma síncrona nos mesmos horários, e aí você se força, você percebe que você precisa deixar isso anotado. Minimamente começa assim, você precisa deixar as coisas anotadas, registradas de alguma forma. Seja uma comunicação de uma reunião que nem todo mundo pode estar, ou os processos que devem ser tomados ao lidar com alguma situação, e principalmente a documentação, que é bem conhecido, né? Documentação por anos aí é uma coisa que é muito deixada de lado,
né? Então, a partir do momento que você tem colaboradores em diferentes fusos, muitas vezes, diferentes áreas, trabalhando de formas assíncronas em relação aos outros, você não consegue ter as pessoas no mesmo momento toda vez, né? Toda reunião, todo o processo que você vai atuar, você não consegue ter aquelas pessoas no mesmo tempo, no mesmo local, né? Na mesma reunião. Então, o trabalho remoto ele evidencia essa necessidade latente que também existia no trabalho presencial, também existe no trabalho presencial, mas muitas vezes pela proximidade ali física mesmo, você acaba deixando de lado, não vou precisar escrever ou deixar isso documentado porque o meu colega está a uma baia de distância de mim. Quando eu precisar de novo dessa informação, é só eu levantar e pedir para ele de novo, não preciso deixar documentado. Então não é que no trabalho presencial não precisava, mas é que indo para o trabalho remoto isso fica muito mais evidente. Você sente mais falta disso. E eu tenho propriedade para dizer, trabalhei muitos anos só no presencial, agora faz muitos anos que trabalho no remoto e eu vejo claramente essa necessidade. Outra vantagem aqui é ser forçado a ter uma adoção profissional de tecnologia. Então, a empresa que vai para o remoto, e eu considero isso uma vantagem, tá? A empresa que vai para o remoto, ela se força, ela é obrigada a ter uma VPN bem configurada, segura, processos, um local para você definir diretrizes ali para todo mundo conseguir enxergar. Você consegue ter um repositório, umas estruturas de repositórios de arquivos onde você vai ter que deixar esses documentos da empresa seguros. E isso só para citar algumas coisas, né? Então você é obrigado a ser mais tecnológico do que você era antes. E isso é muito evidente também. E aqui eu já estou falando de duas vantagens que parecem obrigações, mas que no fim das contas são vantagens para a empresa. Porque hoje qualquer empresa séria precisa ser digital e precisa ter profissionalismo nessa parte digital, seja o tamanho que ela for. Outra vantagem aqui, que é muito óbvia e é o que mais é falado, né, que é a melhoria aí na qualidade de vida dos colaboradores, conseguindo ter um equilíbrio aí de vida profissional e pessoal. Sem contar a redução no tempo e o custo do deslocamento que esses profissionais têm que ter, principalmente em cidades grandes aí. Então você vê o pessoal tendo que pegar metrô, tendo que pegar ônibus, tendo que pegar N tipos de transporte aí para chegar no trabalho, muitas vezes ocupando 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sendo esse tempo de qualidade que você poderia ter para você, né, para o colaborador e se exercitar, curtir com a família, enfim. Então, ter esse balanço melhor equilibrado entre vida profissional e pessoal. Outra questão aqui é a flexibilidade de horário, se a empresa desejar, né? E aqui, se a empresa tiver uma mentalidade aberta aí para que ela consiga extrair o melhor dos seus colaboradores, talvez a flexibilidade de horário seja uma boa ação. Por quê? Tem pessoas que funcionam melhor de manhã, pessoas que funcionam melhor de tarde ou até de noite. É claro que você sempre vai ter que combinar aí um período, pelo menos do dia, para que todos os funcionários do mesmo time ou que tenham relação entre times ali trabalhem no mesmo horário, para que possam fazer reuniões, etc., ter um alinhamento, combinem os horários aí para poder trabalhar no mesmo período. Mas com uma certa flexibilidade você consegue extrair daquele funcionário que muitas vezes trabalha melhor na noite, deixa ele ser produtivo à noite. Isso pode trazer a melhora de resultados, melhora de produtividade para a própria empresa. Então, se bem controlado, se bem documentado ali as horas trabalhadas, isso pode fazer com que a empresa também tenha um ganho. Claro que tem toda a questão de CLT que tem que ser analisada, mas alguma flexibilidade pode ter, com certeza.
Outra vantagem aqui para a questão da própria empresa é a redução de custo com estrutura. Então, antes você tinha que ter um escritório gigantesco para abrigar todos os seus funcionários, toda uma estrutura bem definida para dar minimamente condições para aquele usuário ali trabalhar. E às vezes, mesmo assim, você tinha que colocar o usuário muito colado um no outro, baias ali e tudo mais, né? O pessoal comenta muito sobre isso. E além disso, de poder ir para o remoto e aí ter cada um ter o seu espaço, reduzindo os custos com uma estrutura centralizada em uma cidade específica, a oportunidade de descentralizar isso para as casas, para o trabalho remoto, assim como um todo, é que você também, como empresa, pode contratar pessoas no Brasil, no mundo inteiro. Então, adotar o trabalho remoto e não exigir que as pessoas se desloquem até um escritório físico localizado numa cidade específica, te abre margens aí para você contratar diversos talentos que estão distribuídos pelas capitais, pelos interiores, pelo Brasil todo, pelo mundo inteiro, né? Então, você tem essa vantagem se você abrir um pouco a cabeça e pensar em adotar cada vez mais aí o trabalho remoto também. Mas beleza, será que só tem vantagens? Será que não tem nenhuma desvantagem do trabalho remoto? Tem algumas desvantagens sim, aí vocês avaliam se elas fazem sentido ou não, na opinião de vocês, e se as desvantagens são maiores do que as vantagens que eu comentei aqui. Na minha opinião, obviamente não, porque senão não estaria trabalhando no modelo remoto, né? Então, desvantagens aqui que eu listei. Dificuldade na criação de cultura. Isso faz um pouco de sentido sim, tá? Querendo ou não, o contato ali humano, as relações com as pessoas, né? A relação interpessoal com os colegas de trabalho, observando como que o colega, que muitas vezes é mais sênior, está mais tempo ali na empresa, ele age, como que ele enfrenta os problemas, como que ele se comunica. Isso vai passando por osmose, né, para as outras pessoas, principalmente os estagiários, as pessoas mais júnior, e a gente até automaticamente vai absorvendo essa cultura, como as pessoas se comportam e quais são os valores da empresa. Isso é mais forte no presencial realmente. Contudo, você consegue através da digitalização da empresa, né? Adoção de ferramentas tecnológicas e aí um bom trabalho das pessoas do departamento pessoal, recursos humanos, também levar isso para o digital. Mas, com certeza, o trabalho remoto fica um pouco mais distanciado dessa parte, né? E nesse ponto presencial tem vantagem sim. Uma coisa que muitos comentam e eu acho que isso aqui até os próprios colaboradores que são a favor de ir para o escritório na maioria do tempo, na maioria da semana, é que falta a hora do café, né? Onde você vai lá tomar um cafezinho, você encontra o colega de trabalho, você troca uma ideia, às vezes coisas que não tem nada a ver com o trabalho, mas às vezes surgem ideias ou você consegue desenrolar um problema que você está tendo ali comentando com o amigo, né? Isso realmente acontece, porém, é, isso é um pouco, na minha visão, assim, é um pouco glorificado demais, na esperança que, tipo, nossa, toda vez que eu vou levantar para tomar um café vai sair a ideia do novo produto, né? Ou vou resolver o meu bug. Mas na realidade o que acontece muitas das vezes que a gente vai tomar esse café ou acaba esbarrando com os colegas nos corredores é que é um tempo improdutivo, né? Ou um tempo de descanso no mínimo, né? Então essa glorificação aí que a hora do café sempre vai ter uma ideia genial que vai sair, vai dar milhões para a empresa, ou você vai sair com uma ideia de uma startup, você mesmo fazer, é meio que, na minha opinião, é meio aí balela. Na maioria do tempo é você indo tomar um café e falando sobre qualquer outra coisa. Agora sim, uma desvantagem que eu vejo aqui do trabalho remoto, e isso demanda um controle emocional e mental do colaborador, é a dificuldade na separação da vida pessoal da profissional.
Como você está no famoso home office, é difícil você separar a hora que você tem para o trabalho da hora que você tem para a vida pessoal, porque os ambientes se misturam. Então, por isso que o recomendado é você ter uma área da casa aí que é destinada a ser o seu escritório, né, que você entra no modo trabalho e também não é recomendável você trabalhar em qualquer lugar da casa, a menos que você tenha aí um controle pessoal que consiga distinguir bem, separar bem o momento que você está trabalhando ou não. Porque o que acontece muito para quem, claro, para os profissionais que são bem engajados e acabam se preocupando bastante ali com o trabalho, é ficar muitas horas a mais no trabalho e às vezes nem ver o tempo passar, né? Isso acontece muito. Então, para que você tenha um balanço aí, é muito importante que você faça até atividades que te desconectem do trabalho, sai da frente do computador, vai fazer alguma outra coisa exatamente no horário ali de fim do seu expediente para você provocar essa ruptura ali de realmente separar isso, né? E também algumas dicas aí do pessoal vai começar o trabalho, troca de roupa, entra lá, faz o trabalho, depois quando você for sair, você se troca, faz o ritual aí para realmente conseguir fazer o teu cérebro entender que são coisas separadas. Então isso é muito importante, tá? E no momento que você começa a trabalhar 100% home office, esse controle é primordial para que você tenha um balanço aí positivo do pessoal e profissional na sua vida. E claro, eu falei da parte da vantagem lá antes da empresa não ter que ter uma estrutura, né, toda montada. Só que tem a desvantagem aqui do trabalho remoto, que é agora a empresa não precisa ter a estrutura no escritório, mas você precisa ter a estrutura em casa. Então, nem todos conseguem montar uma estrutura, como eu falei no tópico anterior ali, de ter um local só para ser o escritório, né? Às vezes você tem que compartilhar ali um cômodo ali que é o mesmo do seu quarto, ou trabalha na cozinha, enfim. Então, não é a realidade de todos conseguir um espaço separado, mas isso pode ser minimizado, né, com as empresas fornecendo uma certa estrutura. O que, que eu digo com isso? Tem empresa que ajuda aí com o auxílio home office, né, que faz com que você consiga comprar alguns itens ali, tal, minimamente se organize melhor, sem contar que hoje as empresas, né, oferecem os equipamentos, e isso nada mais justo, né? Já que eles iriam oferecer na empresa os computadores, que eu digo, nada mais justo do que enviar para casa do colaborador também os equipamentos. E aí, além disso, um auxílio home office, enfim, né, alguma coisa que ajude ele a se estruturar dentro de casa para trabalhar e para gerar, né, ser produtivo para a própria empresa. E para finalizar aqui, entendendo essa onda que o pessoal está querendo voltar para o trabalho presencial, e eu acho que muito disso é baseado em um item, que é uma falsa expectativa que o trabalho presencial traria, que é quando as pessoas estão no escritório, elas trabalham mais, né? Elas estão todo o tempo trabalhando, porque estão sob o olho do chefe, né? O chefe está ali controlando a pessoa. Se você pensa assim, se você é empresário, sinto te informar aí, mas estando presencialmente não significa que a pessoa está trabalhando. Muitas vezes ela está dando um migué ali, ela está fazendo outras coisas ou simplesmente dando alt tab ou rodando o mouse ou escrevendo coisas aleatórias e não necessariamente elas estão sendo produtiva, que é o ponto central. Acho que cada vez mais as empresas têm que focar em tentar extrair produtividade dos funcionários, dando qualidade para eles trabalharem, deixarem eles confortáveis para trabalhar. Não é a base do chicote, a base do grito, a base da cobrança ali num local físico que você vai conseguir extrair o melhor do seu funcionário. Não, é dando qualidade de vida, é dando recurso para ele,
deixando ele confortável para ele produzir. E aí, claro, do lado da empresa você tem que cobrar, mas como que você cobra? Você cobra por ele trabalhar 8 horas certinho, bater o ponto? Não, você cobra por resultado, né? Tá produzindo, não tá produzindo, né? Tá entregando o que tem que entregar, tá dando os feedbacks corretos, tá sendo coerente. Então, é nesse ponto que você mede produtividade. Claro, nem sempre e nunca vai ser uma regra escrita em pedra de como você tem que fazer, mas uma coisa é fato, né? Não vai ser obrigando eles voltarem ao presencial que você vai conseguir mais produtividade. Ao contrário, você vê aí esses movimentos de voltar ao presencial, tendo invasão de pessoas, de profissionais, né, saindo por não querem voltar a essa rotina, perder tempo no trânsito, estresse. Para algumas pessoas, o trabalho presencial é mais improdutivo por você ser toda hora interrompido, ter que ficar ouvindo barulhos aí que te desconcentram. Isso acontece muito. Eu também não sou fã de trabalhar 100% no escritório, até por isso que eu estou nessa questão do trabalho remoto, porque num ambiente mais silencioso, no seu conforto, você consegue parar, se concentrar, principalmente você que faz trabalhos que envolvem concentração mesmo, né? O próprio desenvolvedor, arquiteto, esse ramo de tecnologia tem muito disso. Tem horas que você precisa se concentrar, pensar e resolver problemas complexos. Com todo aquele barulho, interrupções, já é difícil no trabalho remoto por causa de notificações. Imagina num ambiente presencial aí que tem gente atendendo o telefone, gente caminhando, enfim, é uma loucura e não faz muito sentido para mim. Então, minimamente, se você precisa ter uma parte da sua equipe presencial, ok. Mas se você não tem essa obrigatoriedade, o ramo, né, a ação, o trabalho que aquele colaborador executa não precisa estar no presencial, tente experimentar aí o remoto e tente se esforçar para que algumas barreiras que antes não pareciam tão grandes no presencial não sejam barreiras no remoto também. Como que você faz isso? Já comentei, né? Com a adoção de tecnologia, processos, comunicação eficiente, documentação, enfim, com várias dessas práticas. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Você prefere trabalho remoto, trabalho presencial, um híbrido? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. No mais, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!